Mateus, capítulo 2, verso número 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Verso 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe. Prostrando-se o adoraram e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Agora vá para o capítulo número 4, por favor. Verso número 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, o ponto mais alto, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeças em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Agora, a última referência, Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os seus desejos, os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém. Irmãos, tem coisas que são muito impressionantes. Eu gosto muito de uma das histórias de Jesus, história com H, história que de fato aconteceu, quando ele está caminhando, vai até uma figueira, numa época em que devia haver ali um fruto temporão, e ele procura e não acha fruto. E ele amaldiçoa aquela árvore e diz: nunca mais ninguém coma nada de ti. Isso acontece num dia, Jesus vai, faz o que tem que fazer na cidade próxima. No outro dia, quando volta, passando ali pela árvore, os seus discípulos o chamam e dizem a ele: Senhor, olha aquela figueira que ontem o Senhor amaldiçoou, ela secou, da raiz até em cima. Ela está seca, ela morreu. E aí a gente já falou sobre isso, outros pregadores já pregaram sobre isso. Existe até um livro que chama-se Folhas e Frutos, é um livro muito antigo, que diz que uma árvore frutífera não pode ter apenas folhas, que precisa ter frutos. E nos compara a árvores frutíferas, nos instigando, nos estimulando a produzirmos frutos para o reino de Deus. E dizendo, denunciando esse livro, que muitos são aqueles cristãos que, não tendo frutos, se cercam de folhas. E aí me lembra um ditado da roça que diz: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Por fora é uma coisa, mas não há fruto, não há nada que se possa aproveitar. Mas há árvores muito boas. E qual é o objetivo da árvore que é muito boa? Dar fruto. Mas ela dá fruto para quem? Ela dá fruto para quem ela gosta? Ela dá fruto para um tipo de pessoas, um tipo de animais, um tipo de pássaros? Não. Todas as árvores oferecem os seus frutos a todos que dos seus frutos quiserem, puderem, desejarem aproveitar. Mas há algo muito interessante nas árvores. Quando elas oferecem os seus frutos, e os seus frutos não são aproveitados, não são colhidos, alguém, algum bichinho, algum inseto, alguma ave, não aproveita daquele fruto, a árvore também não retém.
Em algum momento ela solta aquele fruto e aquele fruto cai. A árvore, ela se prepara para a próxima temporada, para a próxima época em que ela vai dar frutos outra vez, então ela pode deixar aqueles frutos. Nós precisamos entender qual é o objetivo da nossa vida. O objetivo da nossa vida também é produzirmos. Cada um de nós recebeu um conjunto de talentos, um conjunto de potencialidades e ganhou na sua história, que é escolhida por Deus para cada um de nós, uma biografia em que as oportunidades vão surgir. Os pontos de encontro com as nossas potencialidades estão todos marcados antes de nós chegarmos aqui. Por isso é que nós aprendemos pela palavra que Deus opera através de cada um de nós. A Bíblia chega a dizer que quando nós nos reunimos, cada um de nós traz um talento que foi dado à igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Podemos estender isso também para a nossa vida comunitária, a nossa vida nesse mundo. Cada um de nós recebe um talento para abençoar os demais. E no exercício de produzirmos o fruto que é natural, colocado em nós temos um caminho de prosperidade nesta terra. Uma árvore que produz os seus frutos está num ambiente onde ela vai produzir os seus galhos, lançar raízes, onde ela vai ter muito sol, ela vai ter a água adequada, vai ter o vento adequado, as noites adequadas, e ela vai produzir. Deus deseja que cada um de nós produza tudo aquilo que Ele colocou em nós, e que em produzindo aquilo que Ele colocou em nós, nós todos prosperemos, mas que não vivamos apenas para produzir frutos, mas para que os nossos frutos abençoem todos os que estão ao redor. Isso fica muito claro quando ele chama Abrão e diz: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós somos chamados a produzir, isso é um fato. Mas nós somos enganados. Nós somos enganados e esse engano se perpetuou. Esse engano tem sido passado de geração em geração. E nós temos nos acostumado com a ideia de que nós existimos para produzir e acumular, para produzir para nós. E nessa busca de produzirmos apenas para nós, nós criamos dois grupos de pessoas: os ricos e os pobres. E como nós temos sido bombardeados cada vez mais com a ideia de que riqueza é acúmulo, para que eu tenha muito, alguém ou muitos alguéms precisam perder. Numa negociação, normalmente as partes querem tomar vantagem uma sobre a outra. E aquele que consegue de alguma forma tirar do outro, sai alegre dizendo: fiz um negoção. E aí nós chamamos esse rico de uma pessoa muito esperta. Mas é ilusão, sabe por quê? Porque caixão não tem gaveta, ninguém leva nada. Nós não levamos a conta bancária, nós não levamos coisa alguma. Vamos para as histórias bíblicas. Eu li o comecinho de Mateus, o capítulo 2, o verso 1, e fomos ao verso 10, que diz ali que os magos que estavam no Oriente viram uma estrela, conhecendo as escrituras dos hebreus, souberam que o rei dos judeus havia nascido. Seguem a estrela, chegam a Jerusalém, e se nasceu um rei, eles vão procurá-lo num palácio de Herodes. E quando chegam lá, fazem uma pergunta: onde está o que é nascido rei? E eles têm uma decepção, porque o rei não está ali. Causam alvoroço. Eles saem procurando ainda um menino, seguindo a estrela, e chegam num celeiro, chegam numa manjedoura. Encontram naquele lugar muito simples, destinado a animais, a mãe, o pai e uma criança envolvida em alguns trapos, deitada no coxo dos animais. E aquele era o rei que havia nascido, não apenas o rei de Israel, mas o rei de toda a terra. Por que será que Jesus, nascendo criança nessa terra, sendo rei, não nasceu num palácio? Porque a riqueza é um engano.
Porque a realeza não vem de um sangue azul, não vem de um nome dinástico, não vem de uma história que se impõe com violência, com esperteza. A realeza é algo que vem do caráter. Ele não precisou estar num palácio para ser um rei. Ele nasce rei. A natureza dele é divina, a natureza dele é real. Mas ele vai estar com aqueles que estavam preparados para recebê-lo. E ele precisa nascer com os pobres, porque os pobres precisavam dele. Ele veio para dar frutos. Ele veio para dar frutos, e mais tarde, num dos seus discursos, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os galhos. Todo galho que estando em mim e que produz, o Pai limpa para que ele produza ainda mais. O galho que está nele, que produz fruto, produz para quem? Para quem precisa. E quando ele não tem mais alguém para saborear o seu fruto, o que é que ele faz? Ele deixa aquele fruto ir. Irmãos, nós estamos tão mal orientados que nós queremos ter cada vez mais. Nós chamamos as pessoas que estão conosco por pronomes possessivos. É meu homem, é minha mulher, é meu filho, é meu pai. Conversava ontem com uma pessoa, e temos um amigo em comum, e essa pessoa disse: olha, a mulher desse moço é brava, é ciumenta. E alguém disse: mas por que ela é brava assim? Bom, porque surgiu uma oportunidade de viagem de negócios, o grupo combinava, e as pessoas diziam: não, pode deixar, eu vou passando o carnaval, eu vou viajar e vamos estar lá. E ela disse: não, ele não vai. E alguém disse: mas por que ele não vai? Ela disse: porque eu não posso ir. Ele não viaja sem mim. Engraçado isso, né? Ela não pode sair sem mim. Ele não pode sair sem mim. E se estiver conversando com uma outra pessoa, nós queremos ter propriedade da vida dos outros. Nós queremos juntar cada vez mais, estamos sendo instigados cada vez mais a comprar. Os canais de mídia, todos eles nos vão oferecendo cada vez mais produtos, mais uma bolsa, mais um sapato, mais uma viagem. Troque o seu carro, sai um carro novo, ele tem uma lanterna nova, ele tem uma cor nova, ele tem um banco de novo. Cada vez tem uma razão a mais para que você possa comprar, possa ter. E nós não somos felizes. Nunca como agora se consumiu tanto remédio para as emoções que estão em frangalhos. As pessoas estão ficando cada vez mais doentes. O número de doenças autoimunes que vem de desarranjos emocionais é cada vez maior. O número de câncer, de cancerosos, está cada vez maior. As pessoas estão cada vez mais violentas. Deveríamos hoje não ter mais fome no mundo. O que se joga fora de comida na Europa alimentaria a África. No deserto do Atacama, e você não acredite em mim, por favor, pesquise no Google quando chegar em casa. No deserto do Atacama, hoje tem um lixão de roupas novas, de grife, com etiquetas, porque não foram vendidas. As grandes indústrias mandam para lá, estão despejando lá. Você encontra camisas, bonés, blusas, calças, sapatos, com etiquetas ainda nunca foram usadas, mas como não foram vendidas, elas são jogadas fora, porque se colocadas no mercado, o preço cai. A história do Brasil, e você que é muito bom de história, e se não for, por favor, procure a Sirlene, que é professora de história. Há um episódio em que o Brasil produz muito café, e se produz muito café em dado momento, o preço do café vai cair. Sabe o que fizeram? Puseram fogo, queimaram o café. Vez por outra nós ouvimos e vemos cenas nos telejornais de caminhões e caminhões de leite que são derramados, de caminhões e caminhões de tomates, de mexericas, de laranjas que são jogadas fora. Por que se joga fora tanta comida? Porque se alimentar as pessoas, se der essa comida, o preço vai cair. E o que as empresas querem é dinheiro. Elas não querem alimentar as pessoas. As empresas de remédio não querem curar as pessoas. Que coisa ridícula imaginar que um laboratório vai fazer um remédio para curar alguém. É claro que não. Mas para diminuir talvez o sofrimento e prolongar a vida da pessoa na doença. Não existe mais o desejo de dar um fruto para que os outros aproveitem dele.
Nós queremos dar o fruto para que os outros comprem esse fruto. E aí, esse rei que nasce entre os pobres, vem para dizer para nós o seguinte: eu não me iludo com as riquezas desse mundo. Eu não preciso de um palácio. Eu não preciso de serviçais. Eu não preciso me impor a ninguém. Eu posso nascer como todas as pessoas e andar entre todas as pessoas. E aí nós fomos para o segundo texto. No segundo texto, o que é que nós encontramos? O mesmo menino Jesus que estava na manjedoura, agora homem com 30 anos de idade. Ele já havia começado o seu ministério para se tornar o Cristo, coisa que ele vai se tornar no Calvário, na ressurreição, quando lhe é dado todo o poder no céu e na terra. E nesse momento, a Bíblia diz que chega uma personalidade, e o texto que nós lemos do capítulo 4, dá 4 nomes, cita 3 nomes em 4 oportunidades do texto. Na primeira vez diz que chegou a ele o tentador. Chegou a ele o tentador. Depois disse, o diabo transportou ao pináculo do templo. Satanás então lhe disse. E então Jesus disse, sai, e o diabo saiu. Esse personagem que tem esses 3 substantivos, tentador, Satanás e diabo, ele não é uma personalidade perfeitamente descrita no Velho Testamento. O Velho Testamento fala muito pouco sobre ele. Jó diz que se reunindo os filhos espirituais de Deus, entre eles veio Satanás. Satanás significa aquele que é adversário, aquele que se põe no seu caminho. O nosso irmão Mateus o chama de tentador. A figura diabo faz parte da religião chamada zoroastrismo, que é uma religião da Babilônia. Quando eles foram deportados, os hebreus foram deportados para a Babilônia e ficaram lá 70 anos, quando eles voltam, eles trazem o conhecimento dessa entidade chamada diabo. E há um sincretismo. Então, quando chega o Novo Testamento, esta entidade ela é Satanás, mas ela é também diabo. Diabo significa aquele que divide, preste atenção. Ele divide, ele é um adversário, se põe no caminho, mas ele é o tentador. E ele é o tentador com o quê? Com as ilusões da vida. O diabo não é apenas uma personalidade do mal, como se fosse um homem que se colocasse diante de você para te matar, para te machucar. Ele é uma personalidade que te engana. Ele tenta você com aquilo que já está em você. Então ele aparece para Jesus e diz, tem 40 dias que você não come e não bebe, você está com muita fome. Você está precisando fazer alguma coisa. O que é que você vai fazer para resolver isso? Ah, eu sei. Dá ordens para que essas pedras se transformem em pães. Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. A primeira coisa que ele faz é dizer, você tem o poder de matar os seus apetites. Você pode comer o que você quiser. Você pode se saciar. Faça acontecer. E Jesus disse, não. Eu me alimento de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo, eu não vou ser tentado por você. Eu não vou ser iludido por você. Eu não vou ser enganado por você. Eu sei o que a palavra diz. A palavra diz que eu estou aqui para ser uma bênção. Em mim serão benditas todas as famílias da terra. Porque eu sou o cumprimento daquilo que foi dito a Abraão. Eu sou aquele que vai fazer muitos filhos ao reino de Deus. Porque eu sou primogênito de muitos filhos. Eu não vou me iludir com o que você está tentando fazer. Ele é o tentador. Irmãos, a vida é uma vida de ilusões. Tudo que você acha que tem, na verdade você tem como empréstimo. O homem que está na sua vida é um empréstimo. A mulher que está na sua vida é um empréstimo. Seja pai, seja marido, seja filho, seja filha, seja mãe, seja namorada. É um empréstimo. Alguém deixou essa pessoa caminhar com você por um tempo. E um tempo vai pedir de volta. Em algum momento Deus vai dizer assim, devolve para mim esse filho, devolve para mim essa esposa. Eu vi alguém dizer um dia desse, que se casar é um negócio muito arriscado. Porque a pessoa que se arrisca num casamento de amor, é uma pessoa que quer sofrer a perda. É uma pessoa que quer perder.
Quem ama muito, não quer que o outro sofra a sua morte. Ele está disposto a devolver. Ele está disposto a devolver. Eu amo tanto, e eu sei que em algum momento você vai sair da minha vida e eu vou sofrer. Eu amo muito, muito a minha esposa, mas em algum momento ela vai sair da minha vida. Eu sei que ela me ama, em algum momento eu vou sair da vida dela. Isso vale para o Tiago e para a Gabi. Isso vale para o pastor Zé e para a Josi. Isso vale para qualquer um de nós. Nós temos que nos preparar para esse sofrimento. Nós precisamos entender que a força que nós temos de trabalho, a habilidade que nós temos para fazer alguma coisa, vai sair. Eu vi uma imagem ontem do Arnold Schwarzenegger. Vocês se lembram daquele ator que foi, inclusive, governador de uns estados americanos? Fortão, ele foi Mister Mundo. Tão velho, tão encurvado, não aguenta o peso dos ombros e da cabeça, andando como um velho anda. Nós não conseguimos reter a nossa força, a nossa beleza, a nossa juventude, vai embora. A vida é um engano e vem o diabo, o tentador, e diz para você: que isso? Gasta metade do seu salário em academia, em roupas novas, em cremes para pele, em produtos, porque você não vai envelhecer. Tem tratamentos, olha irmãos, eu já vi tanto tratamento. Eu já vi fio de ouro para colocar na pele, para puxar a pele. Cirurgias que tiram papada, que colocam coisas, que tiram coisas, que fazem assim, que fazem daquele jeito. E as pessoas vão ficando velhas apesar disso. E as pessoas morrem apesar disso. O tentador chega para você e diz: dá uma ordem às pedras para que elas se transformem em pães. E você vira e o Senhor Deus diz: tu és pó e ao pó voltará. Tu és pó e ao pó voltará. Olha para o meu filho Jesus, ele também morreu. Olha para os apóstolos, olha para Maria. Hoje na escola dominical nós falamos de Dorcas. Dorcas era uma mulher que tinha boas obras, era uma mulher que tinha testemunho. Ela morreu, Pedro foi chamado a ressuscitá-la e a ressuscitou. Sabe o que aconteceu depois? Morreu. O diabo vem para te enganar. Depois esse mesmo Deus do engano, que Satanás é um Deus, é o Deus do engano, ele leva Jesus para o pináculo do templo e diz: olha, eu vou te dar sucesso, eu vou te dar fama, todo mundo vai te conhecer, todo mundo vai te ver, se lança daqui, porque está escrito que você dá ordem a anjos, eles vão te segurar, você vai descer levitando, não vai precisar chegar à cruz, todo mundo vai saber que você é o Messias. E Jesus disse: de forma nenhuma. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo diz para você que você precisa ser melhor do que os outros o tempo inteiro. Você tem que competir o tempo inteiro. Alguém me manda uma mensagem hoje dizendo: pastor, preciso da sua ajuda, estou me divorciando. Estou me divorciando. Engraçado, né? A mensagem chegou para mim com a coisa em curso. Ninguém me procurou antes, chegou com abacaxi descascado, né? Chupa. Falei: por quê? A gente já não está combinando mais, tem isso, tem aquilo. Interessante. Vocês estão dispostos a tentar? Porque um amor que ontem era tão grande, tão forte, hoje tem uma decisão tão pesada, esse amor não era verdadeiro? Não, é verdadeiro. Mas ela e eu não pensamos da mesma forma. É mesmo? Engraçado, né? Porque Jesus disse que o divórcio é permitido por causa da dureza do coração das pessoas. Se você não está pronto para sentar e negociar com a pessoa que você ama, se o seu coração é tão duro que você se fecha para as possibilidades de acordo, realmente a separação vai acontecer. É muito legal as aventuras de Gulliver. Você já assistiu às aventuras de Gulliver? Tatá, você já leu as aventuras de Gulliver? Você sabe como é que se come ovo cozido lá em Lilliput? Sabe, Kênia? A Rosane sabe. O ovo cozido, ele tem um lado mais grosso e tem um lado mais fino, não é assim? Então em Lilliput eles quebravam a parte mais grossa para poder descascar o ovo. Mas na cidade vizinha, eles quebravam o ovo pelo lado mais fino. E aí eles começaram uma briga, porque qual é o jeito certo de quebrar ovo? O jeito certo de quebrar ovo é pelo lado mais fino ou pelo lado mais grosso?
Isso foi a causa de uma guerra entre dois povos. Gulliver, que é um rapaz que para nessa terra, ele é um gigante nessa terra. E ele tenta acabar com essa guerra dizendo, gente, tem outras formas de comer ovo. Você pode comer ovo frito, você pode comer omelete, você pode fazer ovo de outro jeito, não precisa comer só ovo cozido, quebrando. É tão bobo imaginar que nós nos matamos por um pedaço de terra. Israel não é o Israel da Bíblia. O Israel que você vê na notícia, que tem aquela bandeira azul com a estrela de Davi, não é o Israel da Bíblia. Aquele Israel produz israelenses, não produz israelitas. Israelitas são descendentes da fé de Abraão. A Bíblia diz para nós que nem todos que são nascidos filhos de Abraão são realmente a sua descendência. Mas em Isaque, na fé, serão chamados os seus descendentes. Sabe por que eles estão dizimando, acabando com os palestinos? Porque querem a terra dos palestinos. Sabe por que eles estão avançando sobre os países ao redor? Porque querem construir o grande Israel, que é o movimento sionista. Para quê? A terra pertence ao Senhor. Não é muito melhor vivermos em paz e trabalharmos juntos? Em vez de jogar comida fora, não é melhor distribuir essa comida? Em vez de jogar roupa fora, não é melhor distribuir essa roupa? Será que precisamos ganhar bilhões? Alguém precisa ser um bilionário? O que é que um bilionário consome que um milionário não pode consumir? O que é que um milionário consome que um rico não pode consumir? Mas essa gana, se jogue do alto do templo, todo mundo vai dizer para você que você é lindo, maravilhoso, e todo mundo hoje quer tirar uma foto. A gente é contaminado, e quando eu vejo, eu também estou fazendo isso, e você está fazendo isso, e nós temos que dar um basta, temos que parar com isso. Esse Deus da ilusão está nos enganando. Todo mundo quer ser estrela. Todo mundo quer ser estrela. Todo mundo quer comer no melhor restaurante. Todo mundo quer vestir a melhor roupa. Todo mundo quer estar no passeio mais bonito. E temos que mostrar isso para todo mundo. Vai, Ademir, se joga do alto do templo pelo Instagram. Vai, Kênia, se joga do alto do templo no Facebook. Vai, pastor Zé, se joga no alto do templo. Todos nós estamos nos enganando. Quando Jesus disse que está escrito para não tentar ao Senhor, porque Deus é só o Senhor, eu não, toda atenção e toda glória tem que ser devida a Ele tem que ser dado todo louvor, o diabo então abre uma janela espiritual e mostra para Jesus os reinos da terra e diz, tudo isso é meu, eu posso te dar. Pode me dar o quê? Eu não preciso acumular riqueza. Eu não preciso ter muitas coisas. Eu preciso aprender a ser satisfeito. Tem coisa pior do que comer além da conta? Tem coisa pior do que um guarda-roupa cheio de sapato? De roupa que a gente nem usa? E quando aquela pessoa te chama e diz assim, olha, eu vou te dar algumas roupas, você aceita? Tem roupa aqui que eu nunca nem usei. Quem já ouviu isso? Olha, eu vou te dar, tem roupa aqui que eu nunca nem usei. Você fala, peraí, por que você comprou? Se você nem usou. Se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra. Jesus disse, olha, eu não vou deixar você me enganar. Eu não preciso dessas coisas. E às vezes, olha para mim aqui, Deus nos prova, Deus não nos tenta. Tiago diz, ninguém ao ser tentado diga por Deus eu sou tentado, porque Deus não tenta ninguém, mas Deus prova os nossos corações. Há situações em que nós somos tocados pela perda. Nos é tirado o marido, nos é tirado um filho, nos é tirado a saúde, nos é tirado a beleza, nos é tirado o dinheiro, nos é tirado um bem. E a primeira coisa que o tentador chega e diz para nós é, você perdeu. Como é que eu posso perder uma coisa que eu não tenho? Como é que eu posso perder alguma coisa que eu não tenho? Se tudo que eu tenho eu entreguei a Deus, eu não perco mais nada. Se como Maria eu disse um dia ao Senhor, eis aqui o servo do Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Quando o Senhor tira, eu digo como Jó, bendito é o Senhor, Ele deu e Ele tomou. Se a Ele pareceu bem colocar um grupo de caldeus que leve os meus rebanhos,
Bendito seja o Senhor. Se a ele pareceu bem que venha o vento oriental e derrube a casa sobre os meus filhos e os mate todos, bendito seja o Senhor. Se a ele pareceu bem que a doença me coma inteiro e me deixe ainda vivo sofrendo, bendito seja o Senhor, porque eu entendi que a vida é uma ilusão, que não tem nada que eu faça, que faça realmente diferença. Quem é que sabe o que vai acontecer com ele? Na madrugada de sexta-feira para sábado, um ônibus próximo a Teófilo Otoni se acidentou e 38 pessoas morreram queimadas. Foi ontem de manhã. Hoje de manhã um avião cai. Um pequeno avião com 9 pessoas e mata mais um que está no chão, 10 pessoas morreram. O avião decola às 9h10, às 9h15 ele estava no chão. Nós vimos as cenas daquele avião que cai porque teve gelo nas asas e mata 55 pessoas. Então, se nós estamos diante da realidade, que não escolhemos o nosso nascimento, não escolhemos coisa nenhuma, que tudo nos é dado, nos é emprestado, como é que eu posso comprar a ideia do tentador que eu sou dono de alguma coisa? E aí, em alguns momentos, Deus me prova e me tira alguma coisa. E eu, para minha tristeza, já vi homens de Deus que perderam aquilo que Deus deu, porque eu vi Deus dando. A outro eu já conheci depois que Deus tinha dado muito. E esses homens, quando perderam, ficaram doentes. Um morreu em 1 ano, o outro morreu em 6 meses, de desgosto. José não morreu de desgosto quando foi arrancado da sua família, quando foi vendido como escravo, quando foi colocado no cárcere. Jó não morreu de desgosto, embora tenha tido todas aquelas perdas. Jesus não se deixa enganar e diz ao diabo: vai embora, porque está escrito que só o Senhor teu Deus darás culto. Eu não vou dar culto à riqueza, eu não vou dar culto aos bens, ao carro, ao dinheiro. Eu não vou amaldiçoar a minha perda, porque eu não consigo ver que eu perco alguma coisa. E quando vem a minha vida, eu tenho que dizer: Deus, que isso venha à minha vida como um adubo, para que os frutos que o Senhor destinou para que eu produza, possam ser comidos por alguém. Que eu possa produzir algo que faça diferença na vida dos outros. E para a gente concluir, você não vê a escola dominical, perdeu. Dorcas, diz a Bíblia, ela produziu tantos frutos, que quando Pedro chega à casa onde o corpo dela já estava preparado para ser velado e depois enterrado, as mulheres, as viúvas, procuram Pedro e dizem: está vendo essa túnica? Foi ela que fez e me deu. Está vendo esse vestido? Foi ela que me deu. O fruto da vida dela era costurar e dar àquelas pessoas que estavam precisando de roupa. Mas quando ela morreu, essas pessoas mandaram chamar Pedro e disseram: olha o que ela fez por nós. Pede ao seu Senhor, pede ao nosso Deus que a ressuscite. Pedro pediu que todos saíssem, orou por ela e ela ressuscitou. O fruto que ela deu nessa vida foi doce. Aquelas mulheres comeram do fruto. No dia que você partir, no dia que eu partir, será que alguém vai dizer: ele foi uma bênção na minha vida? Ela foi uma bênção na minha vida? Olha, no dia da minha necessidade, essa pessoa me ajudou. Ninguém, irmãos, ninguém está preocupado se você se tornou muito rico, muito pobre. Ninguém vai lembrar disso. Mas as pessoas vão se lembrar dos frutos que você deu nessa vida. Daquilo para que você serviu. Tem um menino que eu atendo aos domingos. Uma vez por mês, agora estou voltando para 2. E como ele só pode vir no domingo, então depois da escola dominical eu o atendo. E ele vem de longe, atravessa Belo Horizonte para vir aqui. E hoje eu conversei com ele e disse: sabe qual é o lugar que você precisa passear? E eu também preciso. Nós precisamos passear nos cemitérios. Você já pensou em passear no cemitério? Já foi, Lucas, no cemitério? Vá passear no cemitério. Caminha entre as sepulturas. Começa a ler. Eu gosto muito de cemitério de interior. Tem um aqui no Bonfim também em Belo Horizonte, que é muito bonito, tem uns mausoléus bonitos, tem umas construções bonitas. E você lê lá assim: João de Barro da Silva, nascido em 27/3/37, morto em 25 de abril de 1985. Maria do Carmo,
Nascida em 1943, a estrelinha e uma cruzinha em 1972. E você começa a ver que todo mundo foi. Não ficou ninguém. A vida que nós precisamos aprender a viver é a vida que Jesus viveu. Senhor, eu vim para fazer a tua vontade. Me ensina a fazer a tua vontade. Me ensina a te reconhecer em cada pessoa. Tenha misericórdia das pessoas. Faça o bem às pessoas. Evite fazer o mal às pessoas. Esse é o fruto que o Senhor espera da sua vida. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus?